Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura com você. A boa de hoje é A Coragem de Ser Imperfeito. O capítulo é o 30, quer dizer, o capítulo não, né? A parte nossa aqui é a parte 30, que é viver com ousadia, redefinir o sucesso, restituir a vulnerabilidade e buscar apoio. Então, bora para nossa leitura? Bora para nossa leiturinha. Vamos beber um golinho de água antes para não ter perigo? Até porque, contar uma coisa para vocês, eu já gravei esse vídeo, porém eu não marquei o final da leitura, né, de azulzinho, e eu achei que eu tinha passado, aí eu parei, eu falei, gente, estou fazendo alguma besteira, e eu tinha acabado de ler o último parágrafo da leitura, enfim, bora lá. Ao examinar como os participantes da pesquisa abandonaram a visão viking ou vítima e passaram a abraçar a vulnerabilidade, notou-se uma diferenciação clara entre os que agiam dessa maneira porque foi o que aprenderam e os que se renderam a ela como uma consequência de um trauma. Definitivamente, a pergunta que melhor confronta a lógica por trás da visão viking ou vítima para ambos os grupos é esta: como você define o sucesso? Acontece que nesse paradigma de vencer ou perder, os vikings não são vitoriosos por nenhum critério que a maioria de nós classificaria como sucesso. Sobreviver ou vencer podem ser sinônimos de sucesso no meio da competição, do combate ou do trauma, mas quando a urgência dessa ameaça é removida, simplesmente sobreviver não é viver. Como mencionei anteriormente, amor e aceitação são necessidades inegociáveis de homens, mulheres e crianças, e constituem sentimentos impossíveis de serem experimentados sem vulnerabilidade. Viver sem vínculo, sem amor e aceitação não é vitória. O medo e a escassez abastecem o paradigma viking ou vítima, e boa parte da tarefa de restituir a vulnerabilidade passa por examinar os gatilhos da vergonha, o que está abastecendo o medo de ganhar ou perder. Todos os homens e mulheres que abandonaram esse paradigma e se tornaram pessoas plenas falaram sobre o cultivo da confiança e do vínculo nos relacionamentos como um pré-requisito para se tentar uma maneira menos belicosa de envolvimento com o mundo. Um grande exemplo de como o vínculo pode curar e transformar é o trabalho feito pela Team Red, White and Blue, uma equipe de acolhimento dos veteranos de guerra. De acordo com seu estatuto, os membros acreditam que a maneira mais eficaz de impactar a vida de um ex-combatente é por meio de um relacionamento significativo com alguém em sua comunidade. O programa da organização aproxima ex-combatentes lesionados e voluntários locais. Juntos, eles almoçam, vão às consultas médicas dos veteranos, a eventos esportivos e participam de outras atividades sociais. Essa interação permite que os veteranos de guerra façam parte da comunidade, conheçam redes de apoio e encontrem novos interesses na vida. Meu interesse por esse trabalho não surgiu apenas com minha pesquisa, mas tem a ver com uma experiência extraordinária que vivi, trabalhando com um grupo de veteranos e familiares de militares em um projeto sobre a resiliência à vergonha como parte de minhas aulas na Universidade de Houston. Esse trabalho me fez descobrir quanto podemos fazer pelos que voltam do campo de batalha e por que as nossas opiniões e crenças sobre a guerra não devem nos impedir de estender a mão para eles com vulnerabilidade, compaixão e apoio. Trauma e viver com ousadia. Todos tentamos entender por que algumas pessoas que sobrevivem a traumas em combate, por violência doméstica, por abuso físico ou sexual, ou traumas ocultos, mas igualmente destrutivos, como a opressão, a negligência, o abandono ou o excesso de medo ou de estresse, mostraram grande capacidade de recuperação e de vivenciarem vidas plenas, ao passo que outras tiveram suas trajetórias definidas por aquele evento.
Estas podem vir a cometer a mesma violência que sofreram, passar a vida lutando contra um vício ou ser incapazes de escapar do sentimento de que são vítimas em situações em que claramente não o são. Depois de pesquisar a vergonha por 6 anos, eu sabia que parte da resposta estava na resiliência à vergonha. As pessoas com a maior capacidade de luta desenvolveram intencionalmente os 4 elementos que discutimos nos capítulos anteriores. A outra parte da resposta pareceu pouco clara para mim até eu conseguir minhas novas entrevistas sobre vulnerabilidade e plenitude. Se somos obrigados a enxergar tudo por meio das lentes do modelo Viking ou vítima, como mecanismo de sobrevivência, pode parecer impossível ou mesmo fatal escapar dessa visão de mundo. Como esperar que alguém desista de um modo de ver e entender o mundo que lhe tem mantido vivo física, cognitiva ou emocionalmente? Ninguém é capaz de abrir mão de sua estratégia de sobrevivência sem ajuda consistente e sem o desenvolvimento de estratégias substitutas. Abandonar o escudo viking ou vítima exige o auxílio de um profissional, alguém que entende o trauma. Os grupos de apoio também costumam ser muito úteis. Os participantes da pesquisa que sobreviveram a traumas e que abraçaram a proposta da vida plena falaram apaixonadamente sobre a necessidade de admitir o problema, buscar ajuda profissional, superar os obstáculos da vergonha e do segredo que acompanham o trauma e abordar a recuperação da vulnerabilidade como uma prática diária, não como um item a ser riscado da lista de tarefas. E se a importância da espiritualidade perpassou todas as entrevistas com as pessoas plenas, ela figurou como algo especialmente importante para os participantes que se consideravam não apenas sobreviventes do trauma, mas também um sucesso. Lembrando que quando ela fala de espiritualidade, ela não está falando de religiosidade. Ela está falando de se considerar um indivíduo, um ser humano que é mais do que apenas carne, ossos, sangue, fluidos e órgãos, né? Enfim, mas aí você entenda como o seu coraçãozinho aí desejar. Mas eu concordo muito com isso. Os escudos da superexposição, já falando de outro escudo, né? Aqui a gente estava falando sobre o viking ou vítima, e aqui o escudo da superexposição, que para mim é um ponto muito, muito crucial, né? É quando você faz aquele papel do escracho, né? Você, para se preservar, para esconder a sua vulnerabilidade, você faz o papel do escracho. Vamos ver o que ela tem a dizer. Vejo 2 maneiras de superexposição em nossa sociedade. A primeira é o que eu chamo de holofote e a outra é o invadir e roubar. Como vimos no capítulo sobre mitos da vulnerabilidade, superexposição não é vulnerabilidade. Na verdade, o que ela provoca é isolamento, artificialidade e desconfiança. O escudo do holofote, né? Primeiro. Para entender o holofote, precisamos saber que as intenções por trás desse tipo de exposição são múltiplas e incluem muitas vezes aliviar a própria dor, testar a lealdade e a tolerância em um relacionamento e ou forçar a intimidade em um novo contato. E esse final aqui, para mim, ele é bem pontual. É um ponto exato, né, que ela comenta. Infelizmente, o resultado do uso desse escudo é quase sempre o oposto do que pretendíamos. As pessoas se assustam e se retraem, aumentando a nossa vergonha e nosso isolamento. Não é possível usar a vulnerabilidade para descarregar seu próprio mal-estar como uma medida da tolerância em um relacionamento. Eu lhe revelo isto e você não vai embora. Ou para acelerar uma relação. Simplesmente não ajuda em nada. Em geral, quando nos aproximamos de alguém e nos abrimos, revelando nossos medos, esperanças, dificuldades e alegrias, nós criamos pequenas possibilidades de vínculo. Isso é importante. Essa frase aqui é bem importante. Quando a gente se expõe a alguém, a gente cria uma pequena possibilidade de vínculo, o que algumas pessoas não entendem, né? Isso.
Nossa vulnerabilidade compartilhada joga luz sobre lugares normalmente escuros. Minha metáfora para isso são as luzes pisca-pisca. Há alguma coisa mágica na ideia da luz pisca-pisca brilhando no escuro e em lugares inusitados. Elas são pequenas e uma única lâmpada praticamente não faz efeito, mas um conjunto inteiro de luzinhas é bonito de se ver. É o contato harmonioso que as torna bonitas. Quando se trata de vulnerabilidade, contato harmonioso significa dividir nossas histórias com as pessoas que conquistaram o direito de ouvi-las. Pessoas com quem cultivamos relacionamentos que podem suportar o peso da nossa história. Há confiança genuína, há empatia mútua, há um compartilhamento recíproco. Podemos pedir o que precisamos? Essas questões são cruciais sobre vínculos. E eu acho que um ponto crucial, porque assim, as pessoas sempre que vão compartilhar a sua vulnerabilidade, elas colocam essa avaliação do ponto de vista delas. Aquela pessoa é confiável para eu compartilhar, né? Mas você tem que pensar o seguinte: eu sou confiável para aquela pessoa? Né? Essa pessoa compartilha comigo? Porque assim, você pode até compartilhar a sua vulnerabilidade com ela, mas o que você vai esperar dali em diante tem a ver com a pessoa e não com o que você pensa dela. Será que ela estava pronta para suportar o peso dessa história? Entendeu? Será que você conhece ela o suficiente para medir qual vai ser a reação dela? Porque senão, assim, tudo bem, você está no seu direito de compartilhar, mas você mediu isso e você está pronto ou pronta para assumir o risco dessa sua decisão? Porque às vezes você compartilha uma história com uma pessoa pensando assim: ela é uma pessoa querida, amigável, confiável, vou compartilhar. A pessoa tem uma reação porque aquilo foi demais para ela e ela não tinha culpa nesse caso, porque em nenhum momento, né, ela disse que ela aguentaria aquele tranco. E aí você diz: tá vendo? Nunca esperei isso de você. Às vezes você nunca esperou isso da outra pessoa porque você não prestou atenção nela, né? Então tem essa medida aí, né, do outro. Você vai compartilhar aquele sentimento com o outro, mas o outro tá pronto para isso? Quando expomos a nossa vulnerabilidade a pessoas com quem não temos um vínculo genuíno, principalmente os segredos que nos causam vergonha, a reação emocional delas e por vezes física é muitas vezes recuar, se contrair, como se nós lançássemos um holofote em seus olhos. Em vez de um filamento de luzinhas delicadas, nossa maneira de compartilhar a vulnerabilidade é ofuscante, invasiva e insuportável. Se estivermos do outro lado recebendo isso, às vezes nos sentimos desgastados, confusos e por vezes manipulados. Não é exatamente a resposta empática que a pessoa que estava contando a história esperava. Até para os que, como eu, no caso, Brené Brown, estudam a empatia e ensinam como colocá-la em prática, é raro sermos capazes de permanecer sintonizados quando a superexposição de alguém violenta e ultrapassa o nível de interatividade conquistado pela relação. Então, quando a superexposição de alguém violenta e ultrapassa o nível da interatividade conquistado pela relação, é difícil se manter sintonizado naquela relação, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante de reflexão para hoje, assim. Você vai compartilhar as suas histórias mais profundas com quem? Qual resposta você espera ter a partir daquilo? É só para desabafar? Você espera um conselho? Aquela pessoa é capaz de te dar um conselho nessa situação específica? Você vai fazer o quê com o conselho dessa pessoa? Isso também é um ponto crucial.
Então, se é só para desabafar, deixa isso claro, que é o que a gente vai falar na nossa próxima leitura. Deixar as intenções claras, impor limites e cultivar vínculos. E por enquanto a gente vai ficando por aqui com essa nossa reflexão de hoje importante. E aí, você tá gostando? Conta pra mim. Você tá gostando aqui do nosso canal de leitura? Então deixa um like aqui no vídeo, vai. Não te custa nada e ajuda muito o projeto aqui no canal. Também se inscreve para receber novos vídeos aí na sua telinha. E compartilha com seus amigos que possam gostar. Quer dar uma indiretinha também? Pode mandar, hein? Indiretinha sobre superexposição, manda esse vídeo, tá bom? Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais, inclusive no meu Instagram tem maiores informações sobre o meu trabalho de terapeuta. E aqui em cima tem uma playlist com todos os trechos de A Coragem de Ser Imperfeito lidos até o momento. Espero que vocês fiquem bem. Um beijo, até o próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia. E tchau. Tchau, até amanhã. Tchau.